Ora, isto é uma reunião quase em família, numa mesa. A mesa devia ser mais redonda. O objetivo que eu pensei para esta última sessão seria um bocadinho as pessoas compartilharem a sua experiência. Portanto, à parte da transmissão de informação que dão numa apresentação, procurarmos levar essa informação, que às vezes é um bocadinho teórica, para a prática do dia-a-dia, passar algumas informações práticas. Eu pedi, até para que não houvesse muita repetição das discussões, eu pedi ao Vítor e à doutora Maria João Quadrado que façam, no fundo, esta primeira parte da discussão no que toca à queratoplastia lamelar posterior, visto que tivemos agora umas comunicações excelentes, portanto, com cada médico obtendo um pouco o seu protocolo. Portanto, nós vamos começar esta primeira parte um bocadinho por discutir o que foi dito anteriormente. Vamos procurar que as pessoas, entre aspas, defendam a técnica que executam, que limitações e que alterações fazem consoante as patologias e depois, consoante o tempo e o interesse, avançamos eventualmente para as queratoplastias anteriores e para outros casos especiais de queratoplastia que temos que enfrentar no dia-a-dia. Portanto, eu pedi à doutora Maria João que introduzisse agora então a discussão relativamente aos transplantes lamelares posteriores. Em primeiro lugar, quero perguntar se alguém quer começar por fazer colocar alguma questão da mesa anterior. Força, Nuno. Gostaria de colocar uma questão ao Dr. José Alfonso. Quando disse que naquele quadro que mostrou sobre os 60 olhos que fez de DMEC, quando falha um DMEC, porque insiste num segundo DMEC e não opta por um DSAEC, e quando falha um segundo DMEC, porque é que persiste insistindo em realizar um terceiro DMEC, quando à partida um DSAEC lhe poderia assegurar um sucesso, se calhar com uma visão um pouco abaixo dos 100%, mas um sucesso bom. Para nosotros el DMEC está especialmente indicado en la distrofia de Fuchs. Paciente con distrofia de Fuchs, para nosotros la primera opción es DMEC. No pasa así con las otras patologías de segmento anterior. Por lo tanto, siempre intentamos hacer DMEC en un Fuchs. Cuando hacemos un segundo DMEC es que sabemos por qué nos ha fallado el primero. Y habitualmente el primero nos ha fracasado porque hemos manipulado mucho el injerto. Por ejemplo, en el vídeo de la cirugía vemos que lo hemos manipulado mucho. Tenemos un recuento celular al principio que sabemos que ya es muy bajo. O sea, cuando tú haces un primer recuento celular al mes, por ejemplo, y tienes 600 células, pues ya estás pensando que ese endotelio va a fracasar. Entonces, no es porque haya habido un problema de estroma, sino que realmente quirúrgicamente no lo hemos hecho bien. O hemos tenido que hacer 2 rebabbling o 3 rebabbling. Entonces, sabemos la causa y entonces hacemos otra vez un DMEC. Siempre que conocemos la causa, que ha sido un problema quirúrgico o de posoperatorio inmediato, hacemos un DMEC. Cuando hacemos una queratoplastia penetrante es que ya realmente el origen del fallo no es una mala cirugía o un problema quirúrgico, sino que la córnea estaba ya en estadio 4 de Fuchs y posiblemente no lo vamos a conseguir recuperar con un DMEC, ni siquiera con un DSAEC. Aunque los fallos, dices, si tú una córnea la recuperas con un DSAEC, también la recuperas con un DMEC en un Fuchs. Ahora, si tienes un estadio 4, pasamos a la penetrante, no pasamos por la DSAEC, pasamos a la penetrante porque el estroma está ya muy alterado. Eso es un poco la idea, ¿no? No sé si... Es que la queratopatía bullosa es distinta al Fuchs, que por eso es uno de los temas importantes, ¿no? Nosotros para considerar la cirugía tenemos que tener documentado de que los dos ojos tienen un Fuchs. El típico paciente con una queratopatía bullosa y el otro ojo con una córnea normal, eso es un problema quirúrgico, se ha descompensado la córnea por un problema quirúrgico y en ese caso es totalmente diferente a la situación de una distrofia de Fuchs que tienes en los dos ojos iguales, simétricos y que la descompensación de la córnea se ha provocado por la cirugía de la catarata, una cirugía de la catarata bien hecha pero con una córnea descompensada. Nosotros antes de hacer una cirugía, pacientes que vienen de otro centro, siempre valoramos que la lente está en el saco capsular,
que el iris esté bien, o sea, realmente sabemos que esa córnea ha sido bien operada de catarata y la córnea se ha descompensado. Yo la queratopatía bullosa la descarto, la diferencio perfectamente de lo que es la distrofia de Fuchs. Y en una queratopatía bullosa de origen iatrógeno, sin distrofia de Fuchs, ¿qué indicas? Un DMEC de primeras. En una bullosa. Un DMEC de primeras. Creía que... Pero tiene... Siempre indico un DMEC cuando hay una patología. Cuando tengo un segmento anterior bueno. Indico un DMEC. Si tengo un segmento anterior malo, indicamos la de SAEC. Eu queria, era a propósito do uso do viscoelástico. Isto é uma guerra antiga minha. Eu comecei a fazer lamelares posteriores de ZAECs, de MECs não faço, de ZAECs em 2006 e fiz a minha aprendizagem inicial com o Dr. Francis Price. O Dr. Francis Price dava muita importância a não usar nenhum tipo de viscoelástico, nem coesivo, nem dispersivo, porque dizia ele que havia algum receio, por muito bem que se lavasse a câmara anterior, de ficar algum viscoelástico na interface e aumentar o risco de descolamento do lentículo. Eu, 10 anos depois, continuo a não usar viscoelástico nenhum, seja em ZAECs, seja em combinadas com catarata. Vejo que toda a gente praticamente usa, eu não sei já que se isso terá alguma importância, é capaz de não ter, mas eu vou continuar a não usar viscoelástico. Eu já apresentei uma vez na SECOIR a cirurgia combinada de ZAEC e catarata sem viscoelástico, porque a cirurgia de catarata faz-se muito bem com uma infusão na câmara anterior e sem usar viscoelástico. Eu, portanto, coloco a infusão, faço primeiro o stripping da DSME, depois faço a catarata e depois no fim introduzo o lentículo. Não sei até que ponto, já não sei se é importante ou não, a verdade é que eu não me lembro já do último descolamento de um lentículo, quer dizer que com a técnica que utilizo, sem usar viscoelástico, quer dizer, é uma coisa raríssima descolar-se um lentículo. Portanto, no sé. ¿Puedo hacer un comentario sobre esto que dices? Nosotros, en las 250 primeras cirugías que hicimos, yo tenía un 25% de rebuilding, de DSAEC. Y cuando empezamos a usar aire, nos cayó a la tasa que tiene la mayoría de la gente, que es un 10, 11% o incluso menos. Entonces, por eso hago la cirugía diferida, para evitar tener viscoelástico el mismo día de la cirugía. Sobre esto quiero decir que no hay consenso absoluto. Hay gente como Francis Price que no usa viscoelástico para nada y hay gente como Mark Terry que sigue usando viscoelástico, sigue haciendo la FACO de MEC y la FACO de SAEC en el mismo acto quirúrgico, sigue haciendo la de cemetorrexis con viscoelástico y dice que no tiene prácticamente que hacer reattachment. O sea que realmente probablemente haya un problema de manejo quirúrgico, que a lo mejor unos somos más torpes y otros o nos dejamos viscoelástico, pero yo está claro que en mi práctica de hace muchos años dejé de usar el viscoelástico para nada y siempre hago cirugía diferida. Lo que pasa es que cuando la indico con un día de diferencia. Bueno, un día se elimina el viscoelástico y punto. Não, posso? Não, eu uso viscoelástico, mas lá vi e não me lembro de um descolamento. Ou melhor, tive só um descolamento nos últimos 5 anos. E foi um senhor que era o optometrista da ótica ao lado, que lhe punha as gotas e massageava-lhe o olho para a gota entrar. Mas nunca mais tive um descolamento. Eu acho que há aqui dois conceitos importantes que há que fazer a diferença entre a distrofia de Fuchs e bulhosa. São campeonatos diferentes e a maior parte dos trabalhos do DMEC misturam as duas coisas, só tem distrofia de Fuchs. Se vocês virem nos trabalhos do Price, ele começa a operar a partir dos 8 décimos de visão, como o Melos. A maior parte dos doentes tem 7, 8 décimos de visão, opera doentes com 10 décimos de visão. Tenho doentes que foram operados no Melos, que era eu que os seguia com 10 décimos de visão, sem alterações em termos de matinais, em termos de variação. E, portanto, o campeonato é completamente diferente numa situação ou numa outra situação. Os resultados que eu tenho, eu praticamente não faço o DMEC, até porque o DMEC tivemos uma curva de aprendizagem completamente desastrosa e é natural que chegue lá. Também estou mais velho aqui que o Luís, mas é natural que chegue lá. Mas eu faço ultrafinos, já passei por 3 fases nos ultrafinos. Passei pela fase do femtosegundo mais o microcratótomo, passei pela fase do duplo corte.
o duplo corte com cubozinho, a virar a 180 graus, ou melhor, 4 fases. O duplo corte só com o rotativo, e agora o que faço é só com um passe do novo sistema da Moriá, que já o tenho, portanto já o tenho há muito tempo, e faço. E portanto obtenho lentículos de 90 micras, 100 micras, e o cassete é com os doentes com distrofia de Fuchs, não é com cartopatia bulhosa. Porque muitas vezes com fibrose, e o que estava o Pepe Afonso a falar, com fibrose, a fibrose, as córneas tornam-se mais transparentes ao longo do tempo, e é por isso que eu não faço, aposto ainda no Zayek antes de ir para uma cartopatia penetrante. Mas com distrofias de Fuchs, com lentículos de 100 micras, como o Alberto mostrou, tenho os resultados ao fim de 7 décimos, 8 décimos, ao fim de 2, 3 meses. Quer dizer, e aquilo que a gente tem de contar verdadeiramente é perda de células endoteliais, e acho, apesar do limite do professor Afonso ser das 1000 e 1500, mas a perda de células endoteliais é significativa e tem uma curva de aprendizagem, toda a gente tem em relação a isso, e às vezes é bem mais. E o reboundings, porque eu comentava aqui com o Luís, a dizer se ele dormia bem com aqueles. Ele dorme pouco, mas as 6 horinhas tenhas de dormir, portanto, assim, com aqueles descolamentos, ir à sala, e não é fácil. Eu não tenho com os super finos, os ultra finos não tenho problemas. Em relação também à questão do Dr. Limão, que levantou aqui dos descolamentos, eu acho que há outro fator também, pelo menos nas minhas mãos, acho que tem importância, que é a questão da pressurização no final da cirurgia. Porque eu continuo a usar, quando não faço a cirurgia de catarata associada, não ponho viscoelástico. Mas quando associo a cirurgia de catarata, uso sempre viscoelástico. E não vejo que haja uma grande diferença, de facto, nos descolamentos. Mas, eu não sei como é que o professor Mustafa faz, mas eu deixo sempre a câmara anterior cheia de ar no fim da cirurgia. Não vou, eu acho que esse fator é fundamental. O ir descomprimir a câmara passado 1 hora e meia para tirar o ar, acho que esse fator é fundamental. É fundamental não o fazer, deixar a câmara completamente cheia de ar e o ar depois reabsorve em alguns dias. E desde que passei a fazer isso diminuiu muitíssimo as taxas de descolamento, mesmo nos FACO-DMECs, porque de facto no DMEC o descolamento é maior. Quando tirava o ar, eles descolavam muito facilmente, deixando a câmara cheia de ar, mesmo tendo associado a cirurgia de catarata com viscoelástico, a taxa de descolamento não é tão grande. Já agora, ainda em relação, eu também concordo aqui com o professor Murta em relação à abordagem das bolhosas. Os Fuchs e as bolhosas são campeonatos completamente diferentes, mas a minha abordagem, pessoalmente, é assim, nas queratopatias bolhosas eu faço sempre Zayek, exceto se não tiver mesmo visibilidade. Portanto, mesmo com fibrose, só se a córnea estiver mesmo branca e não... Mas a maior parte das vezes a fibrose é subepitelial, portanto, e tirando o epitélio... Porque aquilo que a experiência me tem mostrado, aliás, tal como ontem mostrei alguns casos de álcool manual, que a interface fica péssima durante muito tempo, mas depois com o tempo o tecido vai se reajustando. E nos Zayeks, de facto, mesmo córneas que às vezes estão completamente com fibrose, com o tempo a tendência é sempre a melhorar. Ao fim de 1 ano estão muito melhor, e ao fim de 2 muito melhor que ao fim de 1. Sim. É só para complemento que posso. Em sim. relação a isso da fibrose limpa, mas quando há uma bolhosa prolongada, as bolhas que vão rebentando ao longo do tempo deixam irregularidades na superfície, essas é que nunca mais desaparecem. Se houver irregularidade na superfície, eu tenho casos em que fiz erradamente Zayek, podia ter feito penetrante, porque realmente a córnea recuperou a transparência, mas a superfície é completamente irregular por causa das bolhas que foram rebentando ao longo do tempo e a visão nunca recuperou. Mas a primeira coisa a fazer é tirar o epitélio. Não, eu tive o epitélio até para ver. Claro. O problema é que não é esse, é que as bolhas atingiram camadas mais profundas. E, portanto, a irregularidade da superfície, essa é irrecuperável. E tenho 2 ou 3 casos assim. Quanto tempo é que deixas a doente posicionada com a câmara anterior cheia de ar? Fica Esquema. a 0 graus, 90 minutos. E depois elevamos a cabeceira até ao dia seguinte a 45 graus. Mas fazemos sempre uma iridão inferior para não fazer bloqueio pupilar. Mas mesmo com a iridão inferior já tivemos 2 casos de bloqueio pupilar. Respecto a la fibrosis, como decía, parece que estamos dejando, digamos, la idea de que la fibrosis subepitelial o estromal anterior contraindica un trasplante endotelial, y no es así. O sea, lo que tienes que hacer es explicarle al paciente que le vas a quitar el edema,
que va a ver bastante mejor que antes, pero que no va a llegar a 20/20. Otra cosa es que hables con él y le expliques lo que es una penetrante y lo que es una... Pero la mayoría, por no decir el 100% de los pacientes que con fibrosis subepitelial le haces un trasplante del endotelio corneal, sea de MEC o sea de SAEC, están contentos todos y no quieren volver a hacerse un... También es verdad lo que tú dices, que muchas veces la fibrosis no solo produce ese haze, sino que produce irregularidad, y esas irregularidades sí que quitan mucha visión, y en ese paciente es donde sí probablemente pueda estar indicada una penetrante. Nosotros utilizamos el SF6 como gas. ¿Utilizáis aire o utilizáis gas? ¿Tú aire? ¿Todos utilizáis aire? Yo en DMEC uso SF6. En DSAEC es que nosotros prácticamente el paciente baja ya sin aire. Lo tenemos por nuestra mecánica. Yo tengo al paciente durante 1 hora con aire en la camilla de quirófano. Trabajamos a 2 quirófanos o 3 quirófanos. Y lo dejo con 1 hora con aire, con el ojo sin que no esté duro, 20 y tantos, 30 de presión, a veces con aire continuo, y baja sin aire. La de SAEC que está pegada, la que no está pegada, no está pegada. En DMEC sí uso SF6 porque, ya te digo, hago mucha menos DMEC, pero el SF6 con los posicionamientos al 20% te dura semanas. Yo, digamos que así... Es algo similar a lo que ocurre en DMEC con los desprendimientos de retina. La membrana de CEMET es tremendamente fina, igual que la retina. Entonces, por eso los retinólogos usan SF6 y posicionan a los pacientes, porque se dieron cuenta que eso aumentaba la tasa de aplicación de la retina. Y yo creo que en DMEC el usar SF6 e ir posicionando al paciente según si tú estás viendo que está más levantado por un sitio o por otro, es muy importante porque te va a durar mucho más que el aire. Ya, nosotros luego el índice de rebubbling fue menor cuando empezamos a utilizar el SF6. Outra questão que era importante colocar, nomeadamente quando temos DSAECs em situações mais complexas, nomeadamente no pós-queratoplastia penetrante, é que diâmetro se transplanta no lentículo. Qual é a vossa opinião? Qual é o maior que o transplante anterior ou mais pequeno que o transplante anterior? En los retrasplantes utilizo DMEC y yo lo hago mayor que el penetrante previo. El problema, como tú estás comentando, es si la cara posterior del trasplante tiene o no una buena aposición de los bordes. En el caso que tengas una zona, que tengas un desnivel, esa zona tenemos que tener cuidado a la hora del posicionamiento, como decía antes Alberto. Solo en el caso que tengas por ejemplo, un trasplante previo de 8,5 y tengas un desnivel posterior muy grande, utilizo un diámetro más pequeño que el penetrante. Pero si tienes, por ejemplo, podemos decir 3/4 partes de lo que es el donante con una buena posición de la cara posterior, utilizo el DMEC con mayor diámetro. Prefiero tener mayor diámetro que menor. No entanto, o que eu tenho observado em DSAECs, portanto eu não faço DMECs, em DSAECs é que mesmo sendo a periferia do lentículo da DSAEC muito mais espesso que o centro, ele contorna esse desnível. Quer dizer, quando cola, quando aplica, controla o desnível. Portanto, na minha experiência não é um problema. Se está centrado, se não está com o lentículo. Yo creo que siempre hay que hacer un OCT preoperatorio para ver el desnivel o si está bien aposicionado o no. Y personalmente en queratoplastia penetrante siempre hago DSAEC y siempre habitualmente intento hacerlo, aunque no haya desnivel, un poquito más pequeño. Porque a pesar de lo que tú dices, que se puede quedar, que al final no pasa nada, no me gusta ver los lentículos, muchas veces están levantados y lo hacen más grande, y siempre lo hago un poquito más pequeño, lo dejo por dentro. Outra questão importante para Gustavo e para a vossa opinião era que estratégias têm quando têm doentes que têm que fazer DSAEC com válvulas para manter a pressurização. Que estratégias usam para optimizar a pressurização na câmara anterior? Yo te la digo claramente. Nosotros dejamos esa infusión de aire que tú has visto, la dejo continua.
Es decir, una vez que termino, en vez de dejar una burbuja de aire en el paciente, le dejo el aire con una presión determinada que yo puedo calcular, que puedo poner en el aparato de facomulsificación con 30 milímetros de mercurio, y me aseguro de que va a estar 1 hora con esa presión. Incluso así, la tasa de desprendimiento en ojos con tendencia a la hipotonía, como son válvulas y sobre todo en afáquicos, es mayor. Tienes que tener cuidado. Eu faço igualzinho. Ter atenção quem põe válvulas, que há um trabalho muito engraçado que foi publicado há ano e meio, em que as válvulas temporais nasais superiores, que são normalmente onde são colocadas, mas as válvulas nasais superiores dão menos perda de células endoteliais do que as nasais superiores, do que nos outros 3 quadrantes. Mas todas elas dão ao longo do tempo, portanto vai ser uma pandemia daqui a uns anos. Mas eu faço rigorosamente e não tenho tido problemas em relação a isso. Acho que é importante às pessoas que em relação ao glaucoma, e daí há muita gente, o Trindade, como é que ele se chama, o brasileiro, o homem dos vídeos, que é de São Paulo, ele dizia que quando vê uma válvula à frente da íris, passa logo para trás da íris. Em doentes pseudofáquicos. E tem um pouco razão, porque todos eles vão dar percas de células endoteliais. Portanto, até que ponto, e é uma manobra, se eventualmente a válvula tiver comprimento suficiente, até que ponto não fazer uma iridectomia e metê-la para baixo da íris poderá ser mas no costumo fazer isso. Yo lo que hago es cortarla. ¿Cómo? Cortarla, la ¿También válvula. la haces? Sí, siempre. Además me lo dice el glaucomatólogo. Cuando la válvula está muy larga, aparte de que me va a estorbar en el acto quirúrgico, después en el postoperatorio te va a rozar, y lo que hago es cortarla. La última que hice el otro día la corté casi a nivel de ángulo. Sí, mas la pérdida la continúas. Es un poquito como... Seguro, pero es que en general en los pacientes con glaucoma la pérdida la tienes asegurada. Sí, sí. Uma dica em relação às válvulas que eu vi aqui há uns 2 ou 3 anos um colega na Academia Americana a apresentar, e que eu já experimentei fazer, que é colocar um pouco de viscoelástico com uma cânula de 30, as cânulas de 30 entram dentro da válvula, e ocluir o tubo da válvula com visco para o ar não sair tanto. Eu tenho feito isso, o visco fica lá, quer dizer, ele não vem para a câmara anterior, portanto não interfere com o descolamento. Agora, se de facto isso tem importância ou não sei, porque também os casos também não são muitos, mas eu antes fazia exatamente igual e não vejo assim, não consigo ter uma percepção se de facto se isso ajuda ou não, mas é uma dica que pode eventualmente ter interesse. Vamos passar agora a uns casos concretos e vou pedir ao Dr. Pedro Candelária e ao João Feijão. 2 situações concretas. Doente com distrofia de fluxo e catarata, não estamos a falar de cataratas muito avançadas, uma catarata média, que é remetida à vossa consulta. Com alguns sintomas matutinos e já com um grau 2 ou 3. Preferem operar primeiro a catarata, ver até que nível de visão o doente chega e que esteja confortável? Preferem fazer primeiro o transplante, ou melhor, preferem primeiro tratar a doença na córnea, deixar a catarata para um segundo tempo? Como é que vão decidindo na consulta o doente que chega com patologia de endotélio e catarata? Ou que estratégias podemos aconselhar para tomar as nossas decisões? Não, já está. Eu acho que há aqui um cutoff que é acima de 640 de paquimetria. Eu faço simultâneo, faço as 2 cirurgias ao mesmo tempo. Abaixo disso, prefiro fazer diferido. Portanto, primeiro fazer a cirurgia da catarata, tendo aqueles cuidados que o Dr. Alfonso falou, de diminuição, de ter 5 milímetros de fazer uma cápsula Rexis de 5 milímetros, para a lente não depois se soltar.
posso usar o viscoelástico à vontade. Portanto, diferido a médio prazo, eu julgo que tem vantagens. Mas há situações em que tem que ser simultâneo. Acima de 640, já com edema franco, eu acho que façam em simultâneo. Eu sempre que possível faço em diferido. Primeiro a catarata, obviamente se já tem edema vais ter que fazer um DSAEC, não é? Às vezes o problema que se pode pôr é quando é que tu depois vais ter o DSAEC. Se vais conseguir logo ao fim do mês, ou ao fim de uma semana, ou ao fim de... Agora, eu sempre que possível faço em diferido. Yo creo, lo que se ha hablado de las 640 micras, yo creo que es lo que ha dicho Pepe, es decir, lo de la paquimetría es algo totalmente aleatorio, porque tú no sabes de qué paquimetría parte. Igual que cuando te envían un paciente, te dicen, a ver cuántas células tiene, y según las células, es que en un Fuchs avanzado, aunque no tenga edema matutino, es imposible contar las células. Lo que tiene que primar a la hora de indicar el trasplante, de indicar una cirugía combinada o no, sea diferida o sea simultánea, es la clínica del paciente, siempre la clínica. Un paciente que tiene un inicio de catarata, que tiene 55 años, tenga o no defecto refractivo y que tiene edema matutino, está claro que a ese le tienes que hacer una cirugía combinada, sea diferida o no. Un paciente que tiene un Fuchs, que no tiene edema y que su clínica es pérdida de visión por la catarata, tienes que hacerle solo la catarata y explicarle que es casi seguro que después le tengas que hacer un trasplante endotelial. Como las cataratas las operamos muy bien, muchos de ellos aguantan, pero aguantan con visiones de 0,4. Le has quitado la catarata, el paciente está contento y a pesar de que tú le invitas a hacer un trasplante endotelial, él no quiere o ella no quiere, porque a pesar de no tener edema, la distrofia de Fuchs muy avanzada quita visión, se produce un scattering en la cara posterior de la córnea. Entonces lo que debe primar a la hora de indicar es la clínica, no ni paquimetría, ni contagio endotelial, ni nada. Esse 640 é um estudo, eu já não me lembro em que é um estudo com um número grande de doentes, aqueles estudos americanos, em que eles chegaram à conclusão que na casuística deles o cutoff era 640, mas estou completamente de acordo que é a clínica que deve decidir, não é? Vou pegar no caso que o Luís apresentou, Luís Oliveira. No, yo estoy de acuerdo completamente en lo que habéis comentado y yo únicamente insistir en la planificación que hay que hacer a ese paciente que le tienes que operar de catarata de los dos ojos y de trasplante de los dos ojos. Es un paciente que lo vas a tener por lo menos un año contigo y le tienes que planificar muy bien la cirugía de la catarata, a lo mejor esperar 3 meses a hacer el trasplante endotelial, a lo mejor en ese esperar otros 3 meses para que el trasplante funcione, operarle el segundo ojo de la catarata, esperar 3 meses para hacer el trasplante endotelial y otros 3 meses hasta que se recupere. Realmente son pacientes que los tienes durante un año y hay que ver también el interés del paciente en la recuperación. Yo a veces hay un paciente que lo puedes, se lo explicas y dices, bueno, pues podemos tardar un año en hacer una cirugía diferida. Yo en general prefiero hacer una cirugía diferida porque estoy más cómodo. Opera una catarata y luego ya cuando ya no tengas viscoelástico, no tengas nada, haces un DM que lo haces en 20 minutos. Pero hay que considerar también que el paciente puede necesitar una recuperación funcional muy rápida y yo lo que no tengo claro es cuándo podemos mezclar dos endotelios, dos cirugías endoteliales con dos tejidos distintos en un mismo paciente. Si hacerlo una cirugía combinada simultánea hoy y cuándo hago el segundo ojo. ¿A los 15 días, al mes, a los 3 meses también le hago una cirugía simultánea? O sea, no sé cuál es el periodo que pensáis vosotros que podemos esperar para no aumentar la carga antigénica en ese paciente para tener un posible rechazo incluso bilateral, ¿no? Pues estás metiendo muy rápido dos tejidos distintos. Por lo tanto, en la cirugía combinada o simultánea o diferida, yo hablo mucho con el paciente, no solamente por la clínica, que estoy completamente de acuerdo, sino cuáles son las expectativas del paciente en cuanto a la recuperación. ¿Tienes que recuperarlo rápidamente ese paciente o puedo esperar un año a sacarlo adelante? No sé qué opináis.
Porque ellos son todos cirugías bilaterales y son pacientes que van a estar en ese problema, não? A questão é que eu acho que também tem um bocadinho a ver com a idade do doente, porque se for mais velho, a capacidade de rejeição, o índice de rejeição é mais... não é tão grande, portanto a abordagem do doente tem a ver também com a questão clínica e com a questão da idade. Se for mais jovem, evidentemente que se calhar temos que alargar um pouco mais o tempo em que vamos fazer o segundo transplante. Tu lo harías en 3 meses el segundo trasplante? Sim, talvez. Yo creo que ahí también prima la clínica y lo que hayas hablado con el paciente. Esperar, no, por el rechazo yo también, no sé, pero yo tengo una tasa de un 1% de rechazo con DSAEC, no sé por qué. A lo mejor tengo rechazos subclínicos que no me doy cuenta, pero no tengo en cuenta eso realmente. Tengo en cuenta lo que he hablado con el paciente, cómo está él y que yo esté seguro que está funcionando el lentículo, ¿no? En cuanto a estar seguro o no, hay una cosa que me parece importante sacar aquí. ¿Qué opináis de cuando en el postoperatorio inmediato tienes un lentículo con 700 células? ¿Qué es lo que creéis que va a pasar o qué os pasa habitualmente? En el postoperatorio inmediato, al mes. Al mes, 700 células, malo. Bien, pero ¿por qué crees tú que es? Porque al cabo del año vas a tener... No, pero ¿por qué no te ha pasado que tienes cirugías limpias y tienes 700 células al mes? ¿Limpias con 700 células al mes? A mí sí. No lo recuerdo. A mí sí y muchas. Sí, mira, Bueno, yo tengo pacientes... Rebabli, por ejemplo, si has hecho varios Rebabli. No, tengo pacientes de Una mi cirugía curva de limpia, aprendizaje. Una cirugía limpia. Te voy a explicar por qué creo que es, porque además así está dicho en algunos libros de texto. Yo tengo pacientes de mi curva de aprendizaje que salieron de quirófano con 600 células y siguen a los 10 años con 600 células. Y tengo pacientes que al mes tenían 2.000 células y ves claramente que van perdiendo y dices, jo, este tío está perdiendo y al año les tengo que retrasplantar. Una cosa es el trauma quirúrgico, que hay veces que lo ves y tienes claro que la culpa es tuya, pero muchos de los pacientes donde tienes una cirugía limpia y tú le ves después que tiene pocas células, la teoría, y me parece una teoría, digamos, sensata, es que probablemente el tejido que te han librado, que te han dado, está medido en el centro y está medido recién sacado. Pero si la persona que ha sacado ese tejido ha hecho un daño periférico, como ocurre en algunos bancos de ojos en España, donde no saca el oftalmólogo el tejido, lo sacan técnicos y además en el cadáver y sin microscopio, muchas de esas células pueden estar dañadas en la periferia. Y lo que ocurre es que te mandan un tejido con 2.000 células en el centro, recién medidas cuando están sacadas, pero cuando tú lo pones, ese lentículo, las células endoteliales van cubriendo el daño que el técnico ha hecho en la periferia. Y a lo mejor tú ves 700 células, pero es que ese tejido tenía 700 células desde el principio, a pesar de que te han contado 1.000. Y es una teoría que a mí me parece bastante sensata, porque es que veo casos así, veo muchos casos así. Isto vem um bocadinho, eu concordo com o Dr. Alberto e vou falar aqui um bocadinho da experiência da contagem das células no nosso banco. Na realidade, as medições das células variam muito nos vários bancos da Europa. Nós fazemos parte do European Eye Bank Association e houve uma altura e continuamos a fazer o controle de como cada banco mede as células e, na realidade, a nós foi-nos indicado que estávamos a subestimar as células, portanto, estávamos a medir para cima da forma como estamos a medi-las. Portanto, de certeza que há córneas que vem um determinado número e uma determinada contagem que não corresponde à realidade daquelas contagens. Mira, bueno, solo una cosa, con lo que dices, nosotros estuvimos trayéndonos córneas un tiempo de un banco de Italia, porque había carencia de córneas en España, y nos iba muy bien, y de pronto, en un periodo de tiempo, durante un par de meses, me fracasaron los 4 o 5 que me traje de Italia. Está claro que ahí pasó algo en el banco, la persona que lo extraía, la persona que manipulaba el tejido, lo que sea, porque fracasaron todos, o la persona que contaba. No, se dice el pecado, pero no el pecador.
No, yo creo que yo estoy de acuerdo con vosotros, pero en córneas frescas. En córneas, precisamente, el cultivo de células endoteliales se está haciendo para evitar eso. O sea, nosotros no trasplantamos una córnea que no esté cultivada durante 20 días y comprobado también al cabo de los 20 días que tienes 2.500 células en el centro. O sea, tú estás viendo la córnea cuando la estás extrayendo y realmente ves defectos en la periferia. Y cuando lo hacíamos los trasplantes en fresco, nosotros, ese era un poco nuestro problema, precisamente lo dejamos de hacer. Cuando se fue Miguel Naveiras, es el colaborador nuestro allí en el instituto, a Holanda, lo que se trajo era la técnica de cultivo. Y tú cuando trasplantas una córnea cultivada, un endotelio cultivado, tienes 2.500 células en el centro y en la periferia. Yo estoy de acuerdo contigo, pero es que en España hemos estado trasplantando córneas en fresco hasta hace año y medio. Por eso te digo que eso es cierto en el cultivo. Por eso el cultivo de celulares, si tú sacas una córnea directamente y la trasplantas, que es lo que hacía yo al principio, pues sí, yo manipulaba y alteraba mucho ese... He hecho muchísimas de esas. Professor Murta, o fentofaco vai entrar no algoritmo da distrofia de Fuchs com sem catarata, com transplante, sem transplante, diferido, tem interesse, vai ser difícil. Fentofaco para a catarata em doentes com distrofia de Fuchs. Vê ou gostaria de ver vantagem nesse aspecto, porque até agora os trabalhos... Um pormenor engraçado que o Pepe me mostrou foi, efetivamente, a marcação da DSME com o fentofaco, porque é de trás para a frente e dá lindamente para fazer. Aqui o Dr. Paulo Afonso é um homem arrojado, eu não sou tão arrojado. Em relação à restaura multifocais com DMEC, isso seria até um tema de... É a próxima pergunta. É a próxima. Mas o fentofaco tem a ver com isso, quer dizer, portanto, se eventualmente és arrojado o suficiente para meter restaura, portanto, restaura do ponto de vista de... Porque com o ar, o que eu vejo na restaura, tem de haver algum truque especial. É evidente que a cápsula Rex é muito importante, 4,5, 4,8, porque e aconteceu a todos nós, quando metemos a bolha, muitas vezes a lente desloca. Nós metemos sempre também o anel, sempre, mais caro do que estávamos a falar isso ontem ao jantar, mais caro do que em Espanha, mas vamos arranjar agora mais barato, fizemos aqui uma parceria. Mas o que é certo é que às vezes a lente desloca com a movimentação e, portanto, há algum truque especial aqui em relação à introdução. É só o fentofaco, 4.6, anel e mais nada. Pergunto. Sí, yo creo que el único truco es el anillo y la casuloresis de 4,6. Okay. Probé 4,5, es demasiado pequeña. Mas centras a lente antes de meter o ar. Centrar la lente antes de meter el trasplante, sí. Antes de meter el trasplante. Antes de meter el trasplante, metes la lente, metes acetilcolina, cierras bien la pupila, sí. Y entonces ahí es bastante estable la cirugía. Sí. Tienes que tener el anillo puesto, la lente bien centrada, casuloresis 4,6, cierras con acetilcolina, no siempre se cierra bien la pupila, pero habitualmente se cierra y ya puedes trabajar con la... Y yo utilizo viscoelástico, lo retiro bien todo el viscoelástico y yo realmente no he encontrado diferencias en la serie de cirugía simultánea o diferida en cuanto al rebubbling ni nada. O sea que yo creo que el viscoelástico, si lo remueves bien al final, puede influir, pero hay tantos factores que influyen, porque uno de los factores que pueden influir para que tengas un desprendimiento del endotelio es que tengas el estadio de Fuchs que estás trabajando. Si tienes el epitelio muy mal, si tienes mucho edema de córnea, realmente tiene más tendencia a tener un despegamiento del endotelio. Entonces, y sin embargo, si tienes poco edema, esa córnea funciona muy rápido y se adhiere muy rápido. Si el estroma es muy funcionante, si no está muy alterado, realmente la recuperación es mucho más rápida porque el endotelio se pega más fácilmente. Yo creo que no es tanto el viscoelástico, sino tendríamos que, para saber si el viscoelástico influye o no, valorar el mismo estadio de Fuchs que en todas las cirugías, porque no me vale el estadio 1 o el estadio casi 4, no me vale, es totalmente diferente a la hora del despegamiento del endotelio, ¿no? Em relação com o viscoelástico e a cirurgia combinada, não tanto no DMEC, porque aí não há interface, mas no DZAEC, fazemos sempre a desmatorexis
depois de ter tirado o viscoelástico todo, e não fazemos com a ajuda do viscoelástico. Achamos que aqui é um aspecto importante. Mas não sei se já tiveram, eu já tive um caso, de depois de ter limpo toda a câmara anterior exaustivamente, como sempre fazemos, reparei que no dia a seguir havia um padrão reticular no interface de um ZAEC. Padrão esse que demorou muito tempo a limpar, com uma visão 2 décimos, 3 décimos no princípio, e ao final de um ano melhorou para 6, 7 décimos. Está descrito e tem a ver única e exclusivamente com a captura do viscoelástico entre essas duas faces. Portanto, também aí poderá influir um pouco da nossa função visual e na melhoria visual do doente a possibilidade de ter algum viscoelástico residual entre as duas faces. Vamos aqui agora, sim. Quando o Dr. Limão dizia que primeiro fazia a desmatorrex e depois a FACOM, se calhar devia ser assim como não está a dizer, que é assim que nós fazemos habitualmente, primeiro fazemos a FACOM, depois tiramos... Mas até mesmo não usando, pelo próprio edema, não ganha nada em fazer primeiro desmatorrex e depois... Porquê? Ganho porque porque eu faço a desmatorrex só com uma punção da câmara anterior. Portanto, tenho a câmara anterior fechada. Se fizer a seguir à catarata, já tenho a incisão da catarata. Portanto, já é mais difícil de fazer. É só por isso. A transparência até pode melhorar, porque muitas vezes no fluxo e nas bilhosas a própria deste meio é turva. E, portanto, pode melhorar a visualização para a cirurgia da catarata. Quer dizer, não me prejudica nada fazer primeiro, uma vez que não uso viscoelástico. Uma pergunta aqui para a ala esquerda, que está mais silenciosa. Imaginem que chega o doente que chegou ao Luís, lente multifocal e descompensação do endotélio. Imaginando que esse doente está operado já aos 2 olhos com a lente multifocal. Qual é a partir da vossa estratégia de tratamento? Como é que explicam ao doente? Confiam que com o DSAEC ou com o DMEC conseguirão obter uma boa transparência de córnea para manter lá a lente multifocal? Ou à partida optariam, por norma, por retirar a lente multifocal a quando do procedimento à córnea? Se fosse eu, à partida não tiraria a lente multifocal. Se ela lá está e se o doente esteve bem, e se esteve bem durante muito tempo, ainda que por sistema pudesse fazer DSAEC, aquilo que nós habitualmente fazemos, não tiraria a lente multifocal. Dos 3 casos que tive, nunca tirei a lente multifocal por temer algumas das complicações associadas à manipulação da lente multifocal num segmento anterior já patológico. Preferi explicar isso ao doente e fazer um DSAEC o mais fino possível. E se a lente está colocada há pouco tempo, ou melhor, se achas que a cirurgia da lente multifocal é relativamente fresca, até 3 meses, achas que isso influenciaria ou não a tua estratégia? Ou... Se tivesse o anel de tensão capsular colocado, se calhar equacionaria. Retirares a lente. Retirar a lente, porque sei que num DSAEC, não no NEC, mas num DSAEC, eu vou perder alguma qualidade visual mantendo a lente multifocal. Mas os casos que nos chegaram até agora era já com algum tempo de multifocalidade e por isso optei por não mexer no saco, nem na lente. Se fosse um implante unilateral, mudavas a estratégia? Mantinhas na mesma lente ou aí já tirarias para uma monofocal? Novamente, igual? Depende do tempo que tivesse e do doente, sim. Sim. Não. Outro tema que tocaste, Vítor, é a questão da lente fáquica e do endotélio. E eu queria saber aqui na mesa que nível de perda, ou melhor, até que nível de valor de células endoteliais de densidade acham que é aceitável mantermos uma lente fáquica num doente quando vamos observando que há uma perda que não seja uma perda muito acentuada, muito acima da média? Que valor consideram como justificado para explicar ao doente explantar a lente antes que eventualmente seja necessário atuar sobre a córnea? Recomendariam algum tipo de cut-off? Porque muitos de nós vamos vendo os doentes ao longo do tempo, vamos notando que há perdas, mais ou menores, mas vão havendo sempre, e temos sempre um bocado a dúvida de será que temos que atuar cedo quando prevemos que vai haver perdas? O quão cedo é que devemos atuar? Porque é uma situação mais complicada às vezes de explicar aos doentes. Ou melhor, explicar a gente explica e eles têm que tomar a decisão em conjunto com o médico, mas que recomendações dariam para que as pessoas que implantam lentes e que seguem os doentes muito tempo
possam aplicar, porque não está muito estabelecido, ou seja, os critérios para incluir ou para implantar uma lente estão, mas os critérios para implantar é muito variável, eu vejo opiniões muito dispares. Isso também pode haver consensos nesse aspecto ou não? Isto é uma pergunta aberta para quem quiser responder. Eu, mais do que o número absoluto de células, da densidade das células, é a evolução e a paquimetria. A paquimetria é fundamental aí, porque a paquimetria diz-nos se o endótelo está funcionante ou não. Pode haver mais células a funcionar melhor ou menos células a funcionar pior. Portanto, são essas duas coisas. Agora, o número absoluto, também não sei qual é. Eu tenho alguma dificuldade. Eu abaixo de 1500 tiro a... Quando é evidente que a evolução é importante, a paquimetria não é tão importante porque é diferente partir de uma córnea que tem 500 ou de uma córnea que tem 600. E uma córnea que tem 500 pode ter evolução, mas pode apanhar o doente na primeira... E nem só a contagem... Podes apanhar o doente na primeira e são córneas perfeitamente transparentes com 670 células. É importante também olhar para o aspecto das células, não é só o número das células, porque às vezes tem córneas que estão descompensadas e com números maiores, portanto o aspecto das células é importante. Mas abaixo das 1000, se eventualmente eu apanho o doente pela primeira vez, 1700, 1500, são doentes novos, quer dizer, portanto eles vão teoricamente perder células ao longo da vida. Portanto, é condená-los a fazer transplante daqui a 20 anos, portanto, porque as lentes fáquicas são 20, 30, 40, aos 40 anos já se está, desculpem a expressão, a rapar a catarata, portanto, porque mais dia, menos dia eles vão fazer catarata mesmo com os GCL, pode ser um pouco mais cedo. Mas está ali o engenheiro Bicuda a dizer, abanar com a cabeça que não. Mas ao conjunto, portanto, eu acho que abaixo de 1700, eu acho que... Se a doente tiver 30 anos, vou levar lentes de contacto. Tiras a lente de 60 dos olhos, menos 15. Isso é outro problema, não é? Fazes isso, mas o problema não é esse. Aquilo que tens de dizer à doente é o seguinte: a senhora tem uma granada dentro do olho. Pode-lhe dizer que tem uma granada. Mas a senhora tem uma coisa dentro do olho que lhe meteram lá e que a coisa estava a correr bem, com a melhor das intenções, e podia, evidentemente, a câmara anterior ter diminuído, etc. E isto vai acontecer com toda a probabilidade, tens de informar ao doente. Vai acontecer com toda a probabilidade dentro de 5, 10 anos. E, portanto, tem duas alternativas. Ou vai fazer um transplante dentro de 10 anos, ou, efetivamente, vai ter esse problema dentro do olho. A resolução ou volta à lente de contacto, ou volta aos óculos. E tive há bem pouco tempo um caso assim. Arquiteta, uma metida na área teatral, uma jovem imigrada em Londres, 32 anos, e que tinha duas lentes dentro do olho, que eram, já não me lembro o que eram, por acaso lembro-me, eram novita, mas, e que tinha uma contagem de células muito baixa, e portanto não dava, ela tinha uma idade que não dava para tirar o cristalino, e tinha uma miopia que também não tinha multifocal para fazer isso, e portanto tinha o cristalino transparente. Portanto, o que eu lhe fiz foi tirar as lentes, mas nada. E, portanto, expliquei, explicar às pessoas que é evidente que se descompensar, meter a lente multifocal, mas eu acho que é entrar um bocado na... Pepe? Se vou ter que deixar de atuar. Não posso substituir esta lente por outra. Não, mas ela não atuava, ela estava na parte da... Se tivessem hipótese de substituir a lente, não sei qual era, mas provavelmente eram lentes de suspensão ainda. Mas não era, mas de luvita é do ângulo. Mas o problema é o seguinte, isso vai ao Nuno. As lentes, qualquer uma delas fáquica, vai perder células. A evolução normal da córnea vai perder células. Tu não tens nenhuma lente dentro do olho, mas estás a perder células. E, portanto, qualquer pessoa está a perder células. E, portanto, são células que não têm capacidade. Talvez com os ROCK inhibitors e do Kinoshita, etc. Mas está bem, mas isso é fazer futurologia que a gente ainda não tem a certeza. E, portanto... Pronto, está bem, mas eu acho que isso é um bocadinho tirar a nós, os técnicos somos nós, e temos de dar a informação correta ao doente. E, portanto, dar a informação correta ao doente não é tirar com a barriga para a frente e dizer assim, vamos ver como é que a coisa acontece, o futuro vai ser muito melhor, e o que se faz hoje já não é o que se faz daqui a 10 anos. Eu sei lá o que é que se faz daqui a 10 anos. Não sei, portanto, até pode estar pior não está, mas eu acho que há alguma responsabilidade de nós, como médicos, de dar a informação. Mas tiveste mais do que uma observação dessa doente, ou só? Não tive uma observação, a doente tinha 700 células.
Tinha 700 células. Está bem, mas se tivesse 1700, se tivesse 1200, tinha... Primeira observação, se tivesse 1200, fazia a mesma coisa. Bom, mas estamos-nos a desviar, porque isso já leva a outra coisa. Não, quase. É assim. Zé, já te dou a palavra. Pepe. Mas é a segunda vez que lhe tiram. E a seguir é o Vítor. Nosotros distinguimos dos situaciones. Dos. Pueden ser tres, pero dos en principio. Un paciente que llega con los dos ojos con buena visión, con su lente fáquica y con una población celular por encima de 1000 células. Esa es una opción, entre 1000 y 2000 células. Son pacientes que están operados hace muchos años. Ese es un primer perfil y yo a ese paciente no hago nada. Le vigilo cada 6 meses. Lo importante para mí es población celular entre 1000 y 2000 células, con 2 lentes fáquicas, viendo bien, esperar cada 6 meses, repetir el recuento celular. Si tiene buena visión y menos de 1000 células, ya le planteo el explante de la lente. Si tiene menos de 1000 células, estamos hablando de números generales. Esa es la segunda opción. Y la tercera es que venga un paciente con una córnea ya descompensada y la otra córnea en los límites. Entonces, en ese paciente lo que hacemos es una cirugía combinada de extracción de la lente fáquica con implante, porque son altos miopes habitualmente, con implante de una lente multifocal que hay que poner. Y la única lente, las pocas lentes multifocales que hay con altas graduaciones son las de Zeiss, de 3 piezas. Os lo digo porque muchas veces no llega, el paciente es un paciente joven de 40 años que quiere seguir viendo bien, lógicamente, le has quitado la lente fáquica, y ahí en las miopías extremas tenemos que ir a buscar las lentes de Zeiss, trifocales de Zeiss, para hacer la sustitución. Y en el otro ojo, en el ojo que tiene la lente fáquica, explicarle al paciente también la misma situación. Está por debajo de 1000 células, la córnea no se ha descompensado, y aún así, aunque no se haya descompensado, también cambiamos la lente para buscar la simetría entre ambos ojos. Esas son las 3 posibilidades que tienes en un paciente que tenga una lente fáquica implantada hace muchos años, ¿no? De facto, nesses casos eu tenho sempre alguma dificuldade em tomar uma decisão, porque o doente vê bem e de facto tem uma bomba relógio, uma granada dentro do olho que pode explodir a qualquer momento. Agora, há uma questão, é assim, nós às vezes vemos doentes com contagens relativamente baixas e que estão estáveis muitos anos, e, portanto a questão da evolução eu acho que é fundamental, mas também já vi situações em que um doente tem 1000 e poucas células, com uma lente fáquica, via bem, nós dizemos que tem que tirar a lente, o risco da córnea descompensar com a cirurgia de explante é baixo, mas já vi isso acontecer. E é uma situação muito desagradável. Nós propomos a um doente que via bem, olha, tem que tirar a lente porque a sua córnea está nos limites e depois descompensa a córnea. Portanto, por isso é que eu tenho sempre muita dificuldade entre as 1000 e as 1500 células. É uma zona muito cinzenta, difícil de decisão. Porque com a nossa decisão podemos também só com a cirurgia de explante arranjar uma complicação. Abaixo das 1000, acho que, principalmente se estiver a evoluir, aí já sabemos que vamos empurrar o doente para o transplante rapidamente, não é? Se não fizermos... É assim, desculpa lá, Tiago, interromper. Nós estamos a centrar muito na contagem de células endotelial e menos, muitas vezes, no padrão e na forma do endotélio. Porque muitas vezes o que acontece, e isso já me aconteceu, é explantar lentes a doentes que têm contagem de 700 células, que têm a córnea transparente, e eu acho que o explante da lente deve ser acompanhado por uma cirurgia de lente multifocal, dependendo da idade, logicamente, do doente, mas acho que concordo perfeitamente com o professor Alfonso. E o que acontece é que, passados uns anos, os mesmos doentes têm contagens celulares de 1100, 1200 células, porque, entretanto, elas vão ocupando o espaço, vão alargando e vão no fundo, e 1300 e 1400 células. Eu tenho doentes assim. O que eu acho, sinceramente, é que um doente acima dos 40 anos, que tenha realmente umas contagens ou de menos de 1000 células, ou vigiantes em 6 meses, verificando que há uma diminuição progressiva do número de células endoteliais, aí acho que ele deve fazer o explante e deve fazer uma cirurgia de cristalino transparente e usar uma lente multifocal. Normalmente, nesses casos, eu uso a Ristor 2,5. Eu acho que é uma coisa... Não.
Dos detalles. Hacer la incisión siempre escleral para explantarla. No sé si estás de acuerdo. Nosotros siempre hacemos el explante de las lentes fáquicas por vía escleral. Pierden menos células. Y segundo, se recupera el endotelio cuando explantas la lente. Eso es una norma. Todas las lentes fáquicas que hemos explantado recuperan células endoteliales. Posiblemente, a lo mejor, luego en la curva de descenso, cuando sean personas más mayores, volverán a caer las células, pero recuperan, es la norma siempre, en el ojo que has explantado la lente, siempre te recuperan células endoteliales. Empieza a estar sano porque le has quitado el estímulo de la lente e empieza a recuperar. Nós, ano passado, apresentamos na SPO 16 doentes com explante escleral e cirurgia de catarata simultânea com lente monofocal, e aos 6 meses a perda era de 2,5%. Ou seja, pela incisão escleral e por esta repopulação também ajuda a que não haja uma perda grande. Ou seja, exceto se a catarata é muito evoluída ou a lente está às vezes com muitas sinéquias e a cirurgia não é limpa, não é? Sangra às vezes. Se for... Por uma lente multifocal num doente com 15 dioptrias de miopia, com os erros inerentes à biometria nestes doentes, com baixa contagem celular, em que vai fazer se calhar um DSAEC, com os erros da biometria inerentes a todos estes fatores, desde o DSAEC ao cálculo de comprimento axial e assim, e retina, e a keratometria, tudo isso. Não tem medo? En el explante de lente fáquica siempre implantamos la lente multifocal, siempre. El paciente, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices del riesgo en cuanto al cálculo de la lente, pero es más importante el recuperar funcionalmente a ese paciente que tiene a lo mejor entre 40 y 50 años con una lente multifocal que ponerle una lente monofocal. Las lentes multifocales aproximadamente yo pongo el límite de implante de lente multifocal en lentes de 0 dioptrías, hasta lentes de 0 dioptrías puedes poner lentes multifocales siempre y cuando, lógicamente, la mácula esté funcionando correctamente, tengas una retina que tenga un potencial visual acorde a una lente multifocal. Pero la importancia de la lente multifocal para estos pacientes jóvenes es muy importante. Tenemos que explicarles que a lo mejor el cálculo biométrico puede ser menos exacto, pero en estos pacientes la posibilidad de una reoperación con láser excimer también se plantea. Y de hecho, ahora lo iba a sacar Tiago Monteiro, que es la recuperación funcional de ese paciente de DEME que estábamos comentando antes, en cuanto a las lentes multifocales, y si quieres luego lo comentamos o lo comentamos a partir de ahora, porque yo creo que la lente multifocal, en el caso del DEMEC, yo al principio ponía monofocales, luego empecé a poner lentes de baja adición, como puede ser la Restor 2,5 o la Symphony, y ahora ya estoy poniendo trifocales en los DEMEC. Si el potencial visual de ese paciente es bueno en cuanto a la retina, la recuperación que se obtiene con un DEMEC reglado te admite perfectamente una lente multifocal. Y de hecho, no solamente la lente multifocal, sino las reoperaciones con láser excimer, y lo hemos presentado en el SECOIR del año pasado, con FentoLASIK de pacientes operados con DEMEC, que tenían un defecto residual por mal cálculo nuestro o por astigmatismos que tenían previamente, que la posibilidad de hacer un FentoLASIK en un paciente con un DEMEC y que además tiene una lente multifocal es una posibilidad perfectamente si las condiciones son muy buenas. Igual que cuando tienes una válvula, pues las condiciones son muy malas y tienes que hacer un DSAEC o lo que puedas, en las condiciones muy buenas. Yo antes era mucho más prudente y ahora, cuando tienes unos buenos resultados, ¿por qué no lo vas a poner? Porque el paciente lo agradece y tengo pacientes contentos con DEMEC y multifocal. Yo sé que esto es un tema complicado y un tema muy personal. Personalmente, creo que el paciente ya tiene bastantes problemas o está teniendo bastantes problemas cuando tiene una lente puesta que se la vas a quitar y le avisas que puede tener un trasplante. Yo, de verdad, poner ahí una multifocal yo no sé, tú te sientes muy seguro a la hora de hacer eso, pero yo prefiero dejar a un miope 1,5 dioptrías, 2 dioptrías, sabiendo que es muy fácil que le tenga que hacer un trasplante. Porque, Pepe, puedes sentirte muy seguro. ¿De las lentes fáquicas o...? De las lentes fáquicas. Ah, no. Sí. De las lentes fáquicas es multifocal seguro. Ya, pero que digo que personalmente yo no lo haría. Yo pongo siempre una monofocales cuando preveo que puede haber un trasplante después. Porque creo que, bien, si haces una DEMEC puedes tener un resultado fantástico, pero, joder, es que estás haciendo un trasplante y no tienes un 100% de éxito.
Tú has puesto ahí algunos casos que han tenido que terminar en penetrante. Imagínate que a ese esos son los que no escojo para esa lente multifocal. Los que yo sospecho, tengo la sospecha de que pueden ir bien, que pueden no ir bien, no lo pones. Pero un paciente fáquico, insisto, una lente fáquica que se ha descompensado de la córnea, ese paciente joven quiere intentar llegar de luego a la máxima visión. Y si tienes los dos ojos descompensados, a lo mejor pues me lo planteo, no poner una lente multifocal. Si tengo los dos, pero es muy raro que te vengan, ese perfil os he dicho antes cómo vienen los pacientes, o vienen con poca población celular, pero las dos córneas bien, o vienen con un ojo descompensado y el otro no. Que te vengan los dos ojos descompensados es muy raro. Muy raro, empiezan a fallar uno y entonces viene. Entonces a ese paciente no valoro tanto el ojo descompensado, sino que el ojo que no está descompensado, la capacidad visual que tiene para una lente multifocal es buena. Y el pronóstico en cuanto a no tener que meterle un DMEC en un futuro, a lo mejor tampoco es posible. Es muy raro que te vengan los dos ojos descompensados por completo como para decir, no, yo a este no le pongo una lente multifocal, yo no tengo ningún interés, a mí me da igual poner una lente multifocal que una lente monofocal. Estoy pensando este paciente me va a recuperar funcionalmente, voy a recuperarlo mejor de una manera o de otra, corro un riesgo por meterle una multifocal, realmente un riesgo visual por meterle una multifocal. Son opiniones diferentes, pero... No son diferentes, yo seguro que ante un mismo caso, tú y yo nos podemos decir, tú vas a decir, sí, este tiene un buen pronóstico visual y puedes poner una lente multifocal. Y yo te voy a decir, no, porque no tiene buen pronóstico. Eso no es blanco ni negro, ¿no? Eso es lo que quiero dejar aquí claro, que eso no está establecido. Es decir, que tú puedes estar muy seguro de tu cirugía y hacerlo. Yo no lo haría jamás porque no me lo haría a mí mismo. Es decir, jamás. A un paciente al que preveo que le puedo tener que hacer un trasplante, no le pondría jamás una lente multifocal. Jamás es jamás, porque yo no me la pondría. Siempre pienso eso. Alguém mais quer comentar este aspecto e vamos passar no instante. Do ponto de vista conceptual, DMEC e uma multifocalidade não me assusta. Num miúdo de 15 dioptrias ou 10 dioptrias que tenha 30, 35 anos, 40 anos, que é o que se coloca a partir daqui com uma lancectomia refrativa, o que a mim me assusta logo um pouco pela retina. Nós, abaixo dos 50 anos, já é arriscado, quanto mais com 30 e 35. Mesmo que eu avalie a retina aos 35 anos e o OCT esteja ótimo para multifocalidade, nada me garante que 10 anos depois esteja bem. E aí, porque as alterações da miopia na retina e na mácula serão executivas. Certamente teria que, 10 anos depois, ter uma lente que não tinha uma estrutura de retina que pudesse dar multifocalidade e visão de é sempre... Sim. Há muitas lentes multifocais que pomos aos 55. Como vemos que insistimos en las lentes multifocales, te voy a dar más argumentos para meter una lente multifocal. Cuando tú tienes una longitud axial de 30, ya empieza a sospechar, sin ver la mácula, sin ver la mácula, que ya la implante la lente multifocal yo no la aconsejo. Con 30. Y voy a lo que dice Alberto de poner una lente monofocal hipocorregida, ¿no? Si tienes entre 26 y 30, porque teóricamente la alta miopía es a partir de 26, vemos la mácula. ¿Hay estafiloma posterior central o hay un estafiloma desplazado de los tipos de estafilomas que hay? Si hay un estafiloma posterior, puede haberlo, posterior, y la mácula bien, y el vítreo está bien, no hay ninguna membrana peritiniana, le pongo una lente multifocal. Si el potencial visual que yo espero es que son pacientes que están viendo jóvenes 09-08. El problema que podemos tener es, tengo duda de implantarla porque tiene longitud axial de 29, tiene 38 años, tiene un estafiloma desplazado, no le pongo una lente multifocal. Yo para poner una lente multifocal tengo que ver todo perfecto, eso está claro. No quiero ver ninguna lacquer crack al lado de la mácula, no quiero ver un estafiloma desplazado, quiero tener una buena situación macular. Cuando tengo dudas, pongo una lente monofocal y le advierto al paciente que si el potencial visual que hemos tenido es muy bueno y él está viendo la unidad después de un año, después de 3, después de 4, hago un piggyback. Si veo que la situación es estable después de poner una lente monofocal, pienso y le advierto al paciente que le voy a poner una lente monofocal
y si los resultados son muy buenos y si él quiere, en un futuro se le puede poner una lente en piggyback, una lente difractiva en piggyback, o ya tenemos hoy día lentes epicapsulares difractivas en parapiggyback. O sea, no me interpretéis que yo quiero poner lentes multifocales porque quiero poner multifocales a todo el mundo. Es que funcionalmente un paciente joven está mejor. El límite, número, para que tengáis una referencia, de lentes multifocales con potencias de 0, yo tengo visiones de la unidad. Lentes de potencia 0, tengo visiones de la unidad. Tienes la mácula bien, tienes el estafiloma muy bien centrado o no lo tienes. Y por otro lado es la longitud axial. La longitud axial de 30 es un poco como el warning que aparece ya, como tengas 30, no pongas lente multifocal. Valora cómo es la mácula, ¿no? Pero yo en mi opinión no hay que condenar ya, como decía Alberto, es decir, jamás. Es que jamás en medicina ni no ni sí. Yo no soy ni no ni sí, ni nunca, ni siempre. O sea, depende. O sea, yo lo que está claro es que yo defiendo la lente multifocal porque llevo 20 años con ella y sé perfectamente manejar una lente multifocal y un paciente con esas lentes multifocales. Pero no significa que no hay que decir por qué decir que no, ¿no? En ese sentido, hay muchos que no tengo puestas lentes multifocales y de hecho yo con el DMEC no empecé a poner, estoy de acuerdo con Alberto, de poner lentes multifocales en un DMEC. No se me ocurrió porque estaba pensando primero a ver si me iba bien el DMEC o no. Pero cuando vas teniendo experiencia y ves visión unidad, y ese paciente, por mucho que le explica, dice, pero tengo que seguir llevando gafas. Pero si yo le echo 2 DMEC, que tiene usted visión unidad, y me está preguntando si tiene que llevar gafas para perto, que vienen muchos portugueses a la consulta, gafas para perto, óculos para perto. Óculos para perto. O sea, te va cambiando la mentalidad y ahora yo tengo pacientes con DMEC, con trifocales, con la Panoptis, por ejemplo, y las de Fine Vision, que me están viendo la unidad. Que no quiero polemizar, que no es polemizar. De verdad, pero a donde voy cuando digo jamás, es que tú tienes muchísima experiencia en lentes multifocales y te sientes muy seguro, me parece muy bien. Lo único que he querido decir es que eso no debe ser un axioma. Si probablemente tú, no, pero incluso en casos en los que todo está bien, habitualmente son gente miope. Y aunque tenga la mácula bien, un miope alto de 30 de longitud axial es un miope de 15, 16 dioptrías. Ese paciente puede tener la mácula bien, pero tiene muchas posibilidades de dentro de unos años tener la mácula mal. ¿Y qué pasa si tiene la mácula mal? Hombre, si tiene una lente multifocal. Si tiene un Fuchs, imagínate que tiene un Fuchs. Dime, ¿qué pasa? Porque tengo una lente multifocal. Si tiene un Fuchs. Sí, que no ve. Claro. Ya, y ni con monofocal. No, pero con la multifocal va a haber peor. Ni con monofocal ni con Pero con la multifocal va a haber peor. No, Joder, es que no ve peor, no ve peor. Con un Fuchs con no un ve Fuchs ni uno ni otro. Hombre, Pepe, por no favor. Ve. Con una mancha de Fuchs, oye, de verdad. No. Ah, una mancha de Fuchs, dice. No, creía que decías una distrofia. No, distrofia de Fuchs. Digo, una mácula con un Fuchs, da igual que le hayas puesto hace 10 años una monofocal o una... Pero una degeneración macular miópica, no. No, claro, si tú tienes un problema... Si yo lo veo que en ese momento tiene un problema de mácula, no le pongo una multifocal. Esse é outro problema, porque há muitos doentes que operamos com 50 ou 60 anos e que aos 70 podem ter uma DMI ou um glaucoma e tem... Bom, vamos passar... Eu queria gastar os últimos 15 minutos com a patologia anterior da córnea e queria perguntar, nomeadamente no ceratocone e na orientação terapêutica que fazem do doente, nomeadamente com o DALC ou com a keratoplastia penetrante. Ontem já discutimos muito os segmentos e o crosslinking. Qual é a vossa indicação para um doente com má visão, intolerante a lente de contacto? Qual é o nível de o que é que valorizam para perceber logo, e neste doente é para DALC ou é para transplante ou é para outro tipo de tratamento? Ou seja, vou reformular a pergunta. Os critérios para indicar um doente para transplante de córnea, nomeadamente com DALC, com os resultados que temos tido, nomeadamente menos rejeições, uma técnica mais segura, fazem com que os médicos vão mais cedo para a keratoplastia DALC do que iam antigamente para uma keratoplastia penetrante num keratocone? Ou não? Ou as indicações continuam a ser as mesmas, em termos de grau de evolução da doença? A questão. Tu estás a falar depois de ter tentado tudo? Anéis, Não.
um doente que usa uma lente de contacto que está e intolerante, que intolerou, acabou e vemos por que tem um keratoconus avançado. Tem- Qual é o tem que- grau, qual é o grau de... Se Qual o é o doente está grau de... intolerante, independentemente, tem que se fazer mais alguma coisa, quer dizer, se já, ou os anéis, portanto, isso já está tudo descartado. Então, a única solução será um transplante. O doente não Mas pode viver sem a questão é, quando é que descartamos os anéis, por exemplo? Quando é que descartamos anéis para ir para um transplante? Isso, Continuamos... eu acho que tem a ver fundamentalmente com a paquimetria e com as cicatrizes que a córnea tem ou não tem. Porque a grande maioria desses doentes que estão intolerantes a lentes de contacto utilizaram lente de contacto durante não sei quanto tempo, já tiveram o tempo todo de evolução do keratoconus, já fez aquelas cicatrizes que nós conhecemos, independentemente da utilização da lente, e depois os anos que andaram a utilizar a lente. Portanto, o doente já está, aquela córnea já está tão fina, já tem tantas cicatrizes que a solução é fazer uma keratoplastia. É evidente que a primeira coisa é pensar em um DALC. Evidente, também não sei se é tão evidente assim. Eu não estou a defender isso. Mas estou agora a lançar sim, outra sim. questão. Quer dizer, não sei se é tão evidente assim. Evidente que uma pessoa pensa sempre, primeiramente, um DALC, mas há uma série de circunstâncias que não sei se o tornam assim tão fácil. Para já, a própria técnica cirúrgica, que todos nós sabemos quem o faz, que é desesperante. Acho que é mais... é desesperante, é o termo. Portanto, é das técnicas de córnea, acho que é aquela mais... que nos insatisfaz mais, porque estamos ali... Ocorre tudo muito bem e é rapidíssima, num quarto de hora, 20 minutos fazemos, ou então se começa a complicar, muitas vezes, quando já estamos no final, portanto, é um bocadinho ingrata. Não queria dizer desesperante, queria dizer ingrata, mas é um bocado. Mas acho que é isso, quer dizer... Se tiver um doente, um keratoconus, sem cicatrizes, que tenha mais de 400 micras, mas que tenha uma curvatura acima de 55 dioptrias no ponto máximo. Usava os anéis. Ainda 70 anéis, continuamos a usar os 58, 60, acham que não? Sim, acho que sim. Acho que sim. E depois também eu quero voltar um bocadinho... 50 não estou a dizer, eu não estou a defender. 58. Eu quero perceber qual é que é o vosso cut-off, eventualmente para saltar para um transplante, excluindo à partida uma hipótese de anéis. E obviamente não tendo cicatrizes, tendo mais de 400 micras e tendo, vamos pressupor, uma curvatura máxima entre 55 e 58 ou 59. Acham que se deve ainda assim tentar os segmentos, ou a vossa experiência com as keratoplastias, seja DALC ou penetrante, acham que tem mais indicação nesse doente ir logo para isso porque acham que vão ter melhores resultados ou não? Tiago, antes de responder a essa pergunta, quero só continuar um bocadinho em relação, já vamos responder a essa questão. Em relação à questão das lentes de contacto, neste momento existem, porque uma grande maioria dos oftalmologistas não fazem contactologia. Nem quer fazer. Mas eu faço. Está bem? E muita. Mas nem quer fazer porque dá tempo, demora tempo. Pois é desesperante e ingrata às vezes. Desesperante e ingrata. Em Espanha não fazem, com os optometristas. O professor Alfonso estava a dizer ontem. Neste momento existe uma panóplia enorme de lentes de contacto para keratoconus e cada vez surgem mais. A intolerância, eu comecei a fazer contactologia há muito tempo. As intolerâncias às lentes de contacto que havia já não são as mesmas. Nós conseguimos... E às vezes coisas que nos surpreendem, doentes que nos surpreendem, desde doentes pós-hidrópsia, que continuam a utilizar lente de contacto como acuidade visual, a fazer a vida deles. Portanto, conseguimos... Portanto, acho que essa questão da lente de contacto não se deve desistir à primeira, como eu vejo que se desiste. Em relação aos capas, nos 58, se calhar, nesse doente ainda tentava, evidente, com todas a visão do doente e sabendo mais ou menos que a grande probabilidade é ir para um DALC. Não sei. Então, precisamente. Também não perdes nada em pôr os anéis, depois tiveres que progredir. Nós temos alguma experiência na colocação de anéis. Soluções relativamente confortáveis e que se resolve muito a metropia aos doentes residualmente, com bons resultados. Acho que não tem que se partir à partida para a keratoplastia versus DALC. Eu penso que a resposta à pergunta do Tiago é que eu penso que por estar disponível a técnica DALC, não veio antecipar as indicações. Porquê? Não podemos garantir que vai ser uma DALC.
pode sair penetrante. E também não podemos garantir como é que vai ficar o astigmatismo no final. Também não, portanto, não há o risco de falência é realmente muito mais baixo. Ontem ficou essa confusão aqui no ar. Há um único estudo em que as falências com DALK são mais frequentes do que as penetrantes. É um estudo feito em Inglaterra em 2009 pelo registro de keratoplastias ingleses, em que as DALKs eram meia dúzia. Isto não conta. Quer dizer, eram não sei quantas mil penetrantes e 100 e tal DALKs, no princípio da curva da aprendizagem. Portanto, isto não conta. Todos os estudos apontam, embora não haja garantias disso, mas a lógica, porquê? Porque não há ainda follow-ups suficientes de DALKs para se fazer as comparações. Agora, realmente, quando nós sabemos que metade das rejeições e das falências penetrantes, metade dos casos é por rejeição ou falência endotelial, e esses dois fatores não existem nas DALKs, portanto, não é preciso pensar muito para perceber que as DALKs têm uma sobrevida maior, de certeza absoluta. Agora, nós não podemos garantir que vamos conseguir fazer uma DALK, mesmo que a taxa de insucesso nas minhas mãos é alta, infelizmente, mas mesmo que a taxa seja baixa, nós não podemos garantir. Eu gosto muito da técnica DALK, não me deixa, não fico com dores como a professora Maria estava a dizer, apesar de que obviamente é uma técnica complexa e muitas vezes temos que converter, mas gosto de a fazer, mas isso não alterou as minhas indicações, e tento na mesma fazer segmentos sempre que possível. Claro que é assim, acima de 58, 59 acho que não vale a pena, porque o resultado, mesmo que melhorem em termos topográficos, subjetivamente não melhoram. Agora, claro que já sabemos que os segmentos, quanto mais baixos os capas, melhor é o resultado, isso não há dúvida nenhuma, mas entre os 55 e os 58 também prefiro fazer anéis. E há outra questão, que é também a percepção do doente, porque às vezes se for nos keratocones muito assimétricos, o doente tem boa visão no outro olho, e se o olho que tem o keratocone avançado, mesmo com capas de 58, 59, 60, e se não tem grandes queixas, não tenho problema em ir protelando, porque de facto o DALK tem menos complicações em termos de falências, obviamente, eu nunca vi nenhuma falência endotelial num DALK, as rejeições são muito mais raras, mas tem outros problemas, continua a ter os mesmos problemas com as estruturas, infecções, etc., que têm uma penetrante, portanto, astigmatismos é igual, etc., portanto, e no longo prazo falta saber, por exemplo, quando nós vemos penetrantes com 20, 30 anos, nós olhamos para a periferia da córnea e a córnea está, mesmo da córnea receptora, está extremamente fina. O que é que vai acontecer nos DALKs? Provavelmente irá acontecer a mesma coisa, portanto alguma coisa se passa ali em termos fisiológicos na córnea que fica alterada, não é? Portanto, e isso é uma coisa que vamos ver o futuro nos dirá. Vai ficar igual, vai ser igual. Provavelmente será igual. Mesmo a alteração dos fibroblastos é igual, dos keratocitos é o que Diz Nuno, força. Não sei se partilham da opinião, mas há estudos que mostram que na lamela anterior que se utiliza, na córnea que se utiliza, não se deverá usar córneas muito jovens, porque há um encurvamento progressivo dessas córneas mesmo no DALK. Portanto, há estudos que mostram que córneas abaixo dos 40, 50 anos usados em doentes submetidos a cirurgia DALK acarretam riscos maiores de encurvamento e de miopetização futura. E é por isso nós já temos alguns casos destes no serviço. E estes estudos estão publicados. Não sei se alteram a vossa aplicação em termos de botão da dor, se selecionam botões de dores mais jovens ou mais, atendendo a esses últimos trabalhos. Mas não seriam dadores com keratocone? Não. Não? Porquê? Mas ninguém faz o despiste disto? Sim, é um facto. Sim. Ninguém. E o keratocone está a aumentar tremendamente, quer dizer, portanto, com a alergia também a aumentar, portanto, podem, efetivamente, podem ser dadores, porque aqueles keratocones que aparecem em transplantes, portanto, que dizem que, efetivamente, ninguém sabe se o dador era keratocone ou não é? Isso é uma combinação mais difícil, mas acontece, não é controlado, pode acontecer, não é? Sim. Tres detalles en cuanto a la cirugía de DALK en el keratocono que he aprendido estos años. El primero es que con los segmentos estamos haciendo cada vez menos trasplantes y cada vez son más difíciles. O
O sea, las cirugías, cuando hacemos una cirugía en un DAL, en un queratocono, tenemos una ectasia de la SCMED también, que quirúrgicamente es importante considerarlo. Segundo, hacer el diámetro del corte del donante igual que el del receptor, para intentar aplanar esa córnea. Y tercero, reforzar la cicatriz, que es lo que estamos haciendo ahora, con anillos de PMMA. Antes utilizábamos los anillos de Crumage, los anillos de titanio de Crumage, metidos en el bolsillo corneal. Cuando haces la DAL, haces un bolsillo en la periferia y ahí metes el anillo de Crumage, pero el anillo de Crumage es muy visible, se ve mucho, el paciente estéticamente se nota perfectamente el anillo, y entonces estamos utilizando anillos de plástico de PMMA, del mismo material de los segmentos intracorneales, que lo hace en España la casa AJL, ¿Cuál diámetro? de 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5. Te lo hace, tienes cualquier anillo cerrado de 0,4 de altura circular, de sección circular, que tú haces la DALC. Es una de las cosas que presentamos en el congreso, en la reunión de Oviedo de la semana que viene, que lo metemos en el bolsillo escleral y te da una consistencia a esa córnea para evitar los problemas que todos sabemos que a 20, 25 años en pacientes de la consulta que tenemos operados hace 25 o 30 años hacen unas dehiscencias de la cicatriz en la parte inferior que te obliga a hacer resecciones en cuña. ¿Dónde los metes? En el bolsillo, el pocket corneal, tú haces el DALC, haces la disección, haces un pocket en toda la córnea y ahí introduces el anillo de PMMA. Un anillo cerrado. En el estroma no. En la situación predestemet. En el predestemet. ¿Y no tienes pérdidas de células endoteliales? Por tener el anillo. Por ahora no. Los 3 años que llevamos no tenemos pérdida de células endoteliales. Antes el anillo de Crumage, de titanio, lo ponía en la cicatriz, para reforzar la cicatriz, para evitar los neovasos y los rechazos. Pero en este caso es meterlo en el bolsillo, en el pocket, para darle más volumen a la córnea en la parte inferior. La parte inferior, que en casos muy avanzados, tienes la córnea periférica donde asienta el trasplante, la tienes muy delgada. En ese bolsillo, en ese pocket corneal, metes el anillo en 360 grados, cerrado, es un anillo cerrado, y que te da una bóveda corneal muy estable, con una recuperación visual del paciente además muy rápida. Okay. Al cabo del mes o 2 meses estás viendo el paciente tiene una visión funcional. Medio milímetro más que el trasplante. Si tú has hecho el trasplante de 8, el anillo de 8,5. De 8,5, 9. Medio milímetro más que el anillo, que el diámetro del trasplante. Y eso ya te digo que ya está comercializado por la casa AJL. Fue un diseño que hicimos entre la fundación del instituto y AJL, y no os puedo dar más de 2 años de resultados, pero realmente las 2 primeras cosas que hemos visto es que son astigmatismos completamente ortogonales y bajos. O sea, porque lo importante de una queratoplastia es obtener un astigmatismo regular, pues te regulariza. La primera impresión que tenemos es que te regulariza el astigmatismo que te puede quedar. Te pueden quedar 3, 2, 4 dioptrías, no te quedan astigmatismos muy altos, pero lo más importante es que son regulares, que te permiten trabajar mucho mejor con técnicas de láser, etcétera, ¿no? El que son casos más difíciles, y que claro, cuando son casos más difíciles estás pensando en un penetrante. ¿Cómo evitas el penetrante? ¿Cómo quieres evitar un penetrante en estos pacientes? Tienes que darle consistencia a lo que es la córnea y aplanar esa ectasia de la SCMED. Disminuyes el diámetro del trasplante y mejoras esa configuración y refuerzas la cicatriz con el anillo. Es la idea que os puedo dar que en estos 2 o 3 años últimos. Alguma pergunta mais? Não? Então, cabe-me a mim encerrar aqui as jornadas. Eu queria agradecer, antes de tudo, ao Dr. Fernando Vaz o convite que fez ao nosso departamento para organizar, foi um prazer. E agradecer a todos os que participaram, ajudando e fazendo palestras e na discussão. Queria agradecer um agradecimento especial aos nossos amigos ibéricos que vieram de propósito para a nossa reunião. É um prazer grande, e esta união este casamento tem que ser realmente formalizado mais tarde ou mais cedo. Acho que Portugal e Espanha têm que trabalhar juntos em mais coisas, para além da área em que já fazemos. Por último,
Queria agradecer a todos que vieram e queria fazer um pedido em nome do Dr. Fernando Vaz e do serviço a todos que apresentaram. Nós vamos tentar entregar, como veem, o congresso foi todo filmado, e se da vossa parte não houver nenhuma contraindicação para a cirurgia, nós vamos implantar o vídeo, vamos tentar implantar a gravação do nosso congresso, nomeadamente no site da SPO, para que pessoas que não tenham assistido às sessões a possam assistir em casa. E de resto nada mais, agradecê-los muito, já boa viagem e bom fim de semana.